Beleza. Podemos ir, Karime? Claro, já estamos gravando aqui. Beleza. O Arthur e o Boto mandaram um e-mail dizendo que não iam conseguir, estavam atrapalhados com a agenda que veriam depois. E tem o pessoal aí, Irene e Karina também, que estão acompanhando nas gravações por conta de incompatibilidade de agenda. Bom, e aí, gente, vocês têm alguma coisa? Eu mandei aquele e-mail, né, dando uma prorrogação de tempo para ler Kittler, e aí a gente fica todo mundo também com a prorrogação de tempo para ler Lacan. Então, minha ideia inicial era a gente trabalhar no segundo encontro Kittler, no terceiro Lacan, e no quarto discutir esses dois textos juntos, Lacan e Kittler. Aí eu achei que fazia mais sentido a gente, nesse terceiro, fazer essa mistura, essa transição, né? Então, tanto discutir um pouco do texto de Kittler, se alguém tiver questões, eu tenho algumas coisas que eu gostaria de compartilhar, mas chegou alguém, Felipe, seja bem-vindo, Felipe. Tudo bem? Felipe, eu estava então só retomando o e-mail que eu mandei, né? Falando que eu terminei o último encontro com aquele gancho de Kittler falando de Lacan, né? Convidando a gente a ler Lacan. Depois eu mandei um e-mail dizendo que a gente teria mais esse encontro para discutir Kittler e que a gente também pode discutir Lacan, mas que eu achava que havia pontos do texto de Kittler que a gente ainda podia discutir. Então, estava convidando aí se alguém se animar a fazer qualquer comentário, pode ser do de Lacan também, enfim, comentários gerais aí sobre como é que reverberou o segundo encontro e o que é que está rolando aí de leitura, se está rolando. Eu fiz uma leitura rápida, mas eu desconfio que o que eu falaria já foi falado na sessão passada, né? Que é o emprego da noção de belo, lá aristotélico, como uma obra com começo, meio e fim, para fazer entrar em cena o objeto conceitual de algo que começa e acaba, como uma construção, para depois, quando entra na cibernética, mostrar isto operando dentro das construções pela máquina. E o caso, por exemplo, lá dos esquemas da porta, ilustrando esse fechamento desta construção. Agora, e lendo Lacan, que perto desse texto é bem mais fácil, acho que uma coisa a ser aprofundada é aquela parte final lá na relação entre o simbólico e o imaginário, que, de fato, precisaria reler de novo para conseguir discernir melhor o que está em jogo ali. Uhum. Acho que seriam os comentários mais de ordem genérica que eu faria. Legal, Gilberto. E essa distinção do simbólico e do imaginário de Lacan, eu também reli o texto, é justamente o ponto que ele chama atenção para a cibernética, né? Que é o que a cibernética pode oferecer nesse estudo sobre a natureza da linguagem. Porque no final das contas é um texto em que ele está tratando da natureza da linguagem, né? Ele diz isso no começo. E aí depois no final ele fecha falando na minha leitura, né? Justamente dizendo que na cibernética é possível distinguir esse simbólico e o imaginário operando, né? Como é que o simbólico opera sem que o imaginário esteja em ação, né? Ou esteja ali sobreposto, de certo modo. E mesmo a surpresa de alguém, acho que foi a Verônica, se não me engano, que reportou ter trabalhado várias vezes no Seminário 2 e nunca tinha visto com esse olhar. Porque lendo o texto, sem esta discussão cibernética, a gente pensa que está tratando de símbolos. E fala aí, né, computador assim, a gente tira de barato, pula, não interessa mesmo a relação símbolo, linguagem, simbólico, imaginário. Só que agora, vistas as coisas sobre esse outro, costeando o alambrado na companhia do Kittler, a gente vê que tem muito mais coisas, desde a escolha do termo fada, factum, destino, que no texto do Lacan aparece solta, mas aí que rende vários parágrafos lá no texto do Kittler. Me parece que, de hecho, la cibernética le permite, mi impresión, por lo menos que lo
lo plantea Kittler era así: emancipar a la idea de lo simbólico del símbolo de su raíz teológica, ¿sí? O sea, que tiene que ver el símbolo con Dios o con el alma, ¿sí? En el caso de la concepción de la subjetividad. Cuando hay una cita que da Kittler del Seminario 2, que dice, acá, solo porque existe la máquina universal discreta computador, no confundimos más, según Lacan, y ahí es la cita, la intersubjetividad simbólica con la subjetividad cósmica. ¿Se entendió? Más o menos. Que en esa cita de Lacan, no está en Kittler, pero en esa cita de Lacan, un cachito antes, dice: aquí puedo decir fenómenos de conciencia sin identificar ningún alma cósmica ni presencia alguna en la naturaleza. Y ahí dice, porque ya aprendimos a diferenciar la intersubjetividad simbólica de una subjetividad cósmica. Pero creo que tiene que ver con lo psíquico también, que Lacan critica en Freud, la idea de aparato psíquico, que sería el aparato del alma. Capaz no tiene que ver, no sé. Sobre isso, Juan, se não me engano, não sei em qual dos textos está, mas eu acho que o Lacan fala que a partir da telefonia há a separação da linguística e da fonética. E, se não me engano, é isso que então produz a possibilidade que a gente então perceba essa distinção e desfaça essa confusão, né? Outra dimensão, acho que eu não saberia explorar, mas que está organizando o texto, as metáforas de espaço e de tempo. E a deslocalização espacial e a esfarelamento, digamos assim, da sequência cronológica linear. E na construção do argumento todo lacaniano ali. Eu estou me reportando a isso porque eu tendo a crer que a grande diferença entre a filosofia pré-hegeliana e pós-hegeliana é o deslocamento do paradigma espacial para o temporal. E algo me diz que o Lacan está de olho nesta guinada. Lembrar aquilo no texto... E aristotelicamente nós temos... Hã? Alguém falou alguma coisa? Não, pode continuar, eu ia fazer um comentário. Não, então, é isso só. É uma dimensão a ficar atento nas leituras que foram fazendo. Enfim, a destaque a dimensão do tempo. Porque não, quando... Então, só para destacar mesmo, sublinhar, acho que durante todo o seminário 2, né, a discussão do tempo ressurge até como uma certa contraponto, né, em relação ao desenvolvimento que vai sendo feito ali no seminário, e o Lacan volta e meia volta para a questão do tempo, né. Isso é uma questão que eu queria depois ver com o Pedro, como que ele está entendendo essa questão do tempo a partir dos trabalhos da cibernética, né. Que a concepção de tempo ali no Lacan nesse seminário 2 está bem clara, né? A ideia do a posteriori, né, só depois, se isso de alguma forma poderia ser sei lá, um cruzamento aí entre a ideia de feedback, né, que os cibernéticos utilizam. Porque, lógico, isso daí que o Gilberto comentando, né? O Hegel, ele entra na França, a recepção do Hegel na França vem como um filósofo do tempo, né? Uma filosofia do tempo, com o Kojève e com o Poiré. Mas, tirando isso, dois comentários que eu queria fazer das leituras que eu fiz esses últimos 15 dias. Né? O primeiro é em relação ao texto da Lydia Liu, o robô freudiano. Não sei se vocês já leram, está na bibliografia do Pedro, que ela trabalha, um dos capítulos chama o inconsciente cibernético. E é bem curioso a tese que ela apresenta ali, que é a seguinte,
E a teoria do Lacan da linguagem, a referência não é linguística, mas sim, não seria as teorias francesas, né? Linguística, antropologia, mas sim as teorias francesas, como a cibernética, teoria da informação e teoria dos jogos, né? Isso aí é uma tese, eu acho que interessante para a gente ficar de olho aqui, né? Bom, ver se ela se sustenta, né? De alguma forma. E outra coisa é em relação algumas coisas que eu vi do Kittler, que me parece interessante, porque na psicanálise a gente discute muito a ideia de texto clínico, escrito, letra, enfim, toda essa semântica, né? E me parece que tem uma tese ali no Kittler de que, vamos dizer assim, o gramofone, o cinema, o filme e os computadores modificam o modo como a escrita era pensada até então. Acho que é alguma coisa interessante para a gente repensar isso que a gente sempre fica falando, né? Texto clínico, enfim, letra, escrita, são ideias muito presentes no nosso léxico, né? Talvez merecesse um trabalho aí também de investigar isso a partir dessas pesquisas do Kittler. Nesse sentido do tempo, né, que o Gilberto fez menção, isso fez lembrar da questão da máquina discreta, né, que funciona com pulos e estalidos e entre estados definidos, que não se confundem. E que o Turing, naquele texto que o Pedro mandou, contrapõe isso à questão da realidade enquanto um contínuo, né, e isso me fez lembrar também a questão da divisão do tempo, que o Kittler faz menção, e quando ele fala sobre anjos e máquinas, que para eles não é necessária essa divisão temporal. Eu até achei estranho, né, ele falar sobre, pelo menos entendi que eram anjos, a questão da tradução, mas que Pedro, la palabra discreto quiere decir eso, es lo que se opone a continuo. No sé si el significado de la palabra discreto que la destaca Kittler, que dice de conservar la palabra discreto, ¿sí? Pese a que en español discreto también suena, es una característica de personalidad. Discreto, es reservado. Por eso hace ese... Isso. Em português também, o discreto tem esse significado, e o que Kittler está falando é esse elemento, são os elementos discretos, né? Então, elementos que são indivisíveis. Podíamos, né, na letra e no número. Então, o elemento discreto ele já não é mais decomposto, né? E quando vai se trabalhar no digital, justamente o analógico, ele é esse pensamento do fluxo de dados contínuo. Então, e que Kittler associa a esses fenômenos da natureza, né? Eu acho interessante pensar, eu estava escrevendo umas coisas e pensando nisso da lua, por exemplo, do sol, da maré cheia, da maré vazia, né, como fenômenos analógicos. Eles têm, você não consegue distinguir, eles não são, você não tem um sim e o não, né? Você não tem a maré cheia e a maré vazia, mas um fluxo contínuo em que ela esvazia e enche. Então, isso como um fenômeno analógico. E aí, no momento em que você pensa em elemento discreto, já é isso, já é o cheio e o vazio. Esse exemplo é interessante porque a gente pensa na maré cheia e na maré vazia e a gente fala como se fossem elementos discretos, né? E dígitos no simbolizado, mas na natureza é um fenômeno analógico. é até engraçado. Uma dúvida que eu tive, que depois eu achei que era meio besta, né, era justamente isso, se eu pensava a questão do mais e do menos como o sol e a noite, como se me ocorreu esse pensamento, a gente poderia pensar, digamos, sol e noite como mais e menos. Depois bom, não sei se faz sentido, mas eu acho que essa é a via pelo qual a gente introduz o simbólico, porque o corte, o discreto, é a escansão que ele introduz, e que só é possível a partir, pelo menos pelo que eu entendi, a partir da noção de probabilidade, porque ele vai, pelo que eu vi dos dois textos, eu tenho um pouco essa impressão, que é o quanto que há uma construção histórica, né? Ou seja, por exemplo, pensar... E aí eu acho que entra um caminho que é muito legal, que eu achei muito interessante da leitura, que é essa diferenciação entre ciências exatas e conjecturais, e justamente a introdução das ciências exatas a partir da questão do Huygens, né, que o Lacan cita no sentido de que sem
sem um aparelho, uma máquina que efetivamente medisse ou fizesse uma conexão entre o real e o simbólico, você não poderia instituir uma ciência exata. E depois ele fala, né, ou seja, que a sintaxe, ou pelo menos entendido dessa forma, trata-se justamente de você capturar um elemento do real. Então, há, digamos assim, e eu acho que isso vai aparecendo de certa forma, o quanto que essas descobertas, essas inovações vão vão propiciando esses, digamos assim, uma nova maneira de ler e encarar essas realidades, mas eu acho que é um pouco, porque ele vai fazendo uma diferenciação, ele, pelo menos Lacan trata uma questão do real interessante como aquilo que aparece sempre no mesmo lugar, e aí ele opõe isso à questão do simbólico enquanto aquilo que pode mudar de lugar, mas que só é possível, pelo que eu entendo, a partir de um cálculo. Isso é interessante, né, assim, no sentido de que o cálculo introduz um certo elemento que muda a realidade, né? O que também dá um pouco essa impressão de, bom, não sei, acho tem um pouco essa impressão, assim, né, de que quando a gente está falando de corte e de expansão, justamente de tempo 1 e tempo 2, que é uma coisa que você precisa para pensar a probabilidade, né, o que vai acontecer no tempo 1, o que pode acontecer no tempo 1, no tempo 2, são cortes que você faz sobre um possível futuro, e, por exemplo, né, a própria questão da cadeia de Markov, no sentido qual estado você pode ocupar ou não, enfim, né, como eu comentar isso? Acho que não sei para onde que eu vou partir daqui. Bruno, para mí lo que decías de la dimensión del tiempo se introduce vía el cálculo de probabilidades, porque el cálculo de probabilidades tiene que ver con la memoria. O sea, porque el cálculo de probabilidades lo que parecería es que hace que se recuerde lo que salió antes y en función de lo que salió antes hay probabilidades de lo que sale después, pero el cálculo de probabilidades a partir de que hay como una historia, una memoria de lo que salió antes en las probabilidades, da como instrucciones de qué es lo más probable y qué es lo menos probable, que son antiintuitivas, porque uno cada vez puede salir cualquier cosa y sin embargo hay una forma, ¿sí?, que hace que uno tenga muchas posibilidades de alcanzar cierto resultado, pese a que la realidad en sí es azarosa. Pero esa posibilidad la da la memoria, el hecho de que se recuerde la cadena, no sé, en el sentido de la carta robada de Lacan. Excelente. Vocês que ainda não falaram, Daniele, Felipe, Karime, tem algum comentário? Não, Pedro, tô caindo de paraquedas agora. Conseguiu ler algum dos textos? Não. Não, na verdade eu nem recebi, né? Ah, eles estão na ementa do curso. Se você clicar lá, dá para você ter acesso. Ok. Ainda dá tempo para o próximo. Lê aí um dos dois, ou os dois de preferência. Ok. Já informa a Daniele que o Lacan é mais fácil. Dica para o Kittler é: vá até o fim, seja o que Deus quiser. Depois, se quiser, você retoma. Oi, Gilberto, obrigado por avisar, gente. Pode deixar. Se você me permite mais um comentário, Pedro, Claro. que era o que eu gostaria de ter feito ao início, né, antes de entrar nesse caminho do tempo, que foi, eu tinha feito uma afirmação na sessão passada, que era de que haveria uma distinção entre a cibernética e a psicanálise. Depois do silêncio, você ficou me olhando assim, eu fiquei pensando, bom, devo ter falado alguma besteira. E no final, o que mais me impressionou é que exatamente isso que está, não é o que eu falei, o contrário do que eu falei está afirmado no final do texto. Ou seja, de que cibernética e psicanálise estão de tal forma conectados que a gente está mais falando sobre o que há de semelhante e o como que essa... e parece que o que ele fala fiquei com essa impressão, que a cibernética é o que dá
a possibilidade, inclusive, da ciência conjectural, né? É o caminho pelo qual você vai, digamos assim, tirando o homem. Eu acho que isso vai até, de acordo com algum comentário aí, de que eu acho que não sei quem disse, mas justamente, né, de que há a possibilidade de, não sei se de uma consciência ou de um simbólico sem a natureza e sem sem o imaginário, né? Quando a gente discutia essa questão do imaginário, né? Mas me chamou a atenção isso, assim, porque em certo sentido acho que esse é o eixo também, né, desses encontros, no sentido de quais são as relações possíveis que a gente pode estabelecer entre um e outro, e fiquei com essa impressão, assim, né, justamente de que uma certa irmandade digamos, entre a cibernética e a psicanálise, ou no sentido de que as duas nascem juntas, eu acho que é isso que o Lacan propõe no começo do texto, ou de que, eu não sei se a psicanálise nasceria da cibernética, enfim, mas parece, digamos assim, né, como, pelo menos o que fiquei com essa impressão é de uma moeda de dupla face, assim, né, como a gente não dá para separar mesmo. E A mí uma la impresión, Por favor, Gilberto. consideração externa, né? Porque isso o que eu vou falar não explica nada. Mas para valer-me de uma imagem fã de século, aparece vincado no texto a importância do estágio tecnológico freudiano e lacaniano para a construção, inclusive, do modo de pensar as questões. O vincado, no caso da indústria fonográfica mesmo, né, de riscar, marcar, ou a fotografia. E aí, contemporâneo a Lacan é uma outra estrutura científica, outro paradigma, para acionar o jargão, que está operando e que o faz pensar de outro modo. Daí o recurso à matemática em Descartes para mostrar como que se pensava na época de Descartes determinados problemas de acordo com o que era matemática no tempo dele, para as soluções que ele propunha. Parece que tem esta constelação científica que vai conformando o modo de se pensar questões. E, consequentemente, aquilo que se fala, né? O modo como você faz a pergunta determina também as respostas que vão aparecendo. Perfeito. mi impresión es que yo lo entendí así, pero no sé si lo entendieron también el resto, que lo que Hitler dice es que ese funcionamiento de lo simbólico que aparece en la cibernética, ¿sí? El psicoanálisis lo que hace es revelarlo en lo que se llaman fenómenos humanos, ¿sí? Lo que aparece como imaginario, ¿sí? Que sería lo que se manifiesta en los seres humanos, ¿sí? Lo que hace el psicoanálisis es revelar que es tan simbólico, ¿sí? Como lo que sucede en los fenómenos que describe la cibernética. Pero es como que en ese sentido, mi impresión es que plantea una relación, como que uno retoma algo del otro, pero que están en comunión. O sea, la tesis es la misma, que es algo parecido a lo que dice Lacan en la conferencia Psicoanálisis y Cibernética, que hay como comunidad en la concepción de... Uhum. Ponto que eu achei interessante nesse texto de Lacan, quando ele fala isso que o Bruno falou, da contemporaneidade, que Lacan diz, né? O Gilberto também falou disso. É curioso Lacan dizer que essas disciplinas são contemporâneas, porque a cibernética ela surge na década de 40, né? E ele fala a psicanálise. Então, na verdade, é a psicanálise dele, Lacan, eu entendo, que é contemporânea à cibernética, né? Porque a psicanálise de Freud não é contemporânea da cibernética. Mas Lacan, ele fala dessa contemporaneidade dessas duas. Eu achei bem ousado dele falar isso, porque se elas surgem no mesmo tempo, é como se nem houvesse psicanálise antes, pelo jeito que ele fala. E em relação ao que o Gilberto falou dos paradigmas, o que eu apresentei na jornada do ano passado, o trabalho está no YouTube, foi sobre esse sistemas de escritura. Então, o livro de Kittler mais importante, eu acho,
ele foi traduzido para o inglês como Discourse Networks, né, redes discursivas, e o nome em alemão que eu mostrei para vocês no primeiro encontro, que é Aufschreibersystem. Ele usa esse Schreber, esse Aufschreibersystem como um neologismo do Schreber, no livro dele, né? Ele cria essa palavra, o Schreber, e o Kittler retoma com essa ideia de sistemas de notação ou sistemas de escritura. E ele identifica dois sistemas de escritura, o de 1800, o romântico, e o de 1900 da modernidade. Então, e aí um dos autores, um autor que está na bibliografia também, chamado John Johnston, ele fala dessa imixão de máquinas, é o título do artigo dele. E ele faz uma crítica a Kittler por entender que Lacan e Freud estariam sob o mesmo sistema de escritura, como se Kittler não tivesse tido tempo de refletir sobre esse outro sistema de escritura no qual Lacan já se insere. Porque o próprio texto, como o Gilberto notou, ele mostra que as condições, como Kittler está dizendo que os meios é que determinam a situação do homem e os meios é que tornam possível noções como homem, como significado, como psicanálise, né? Kittler adota essa instância em que o meio é o que há de mais fundamental, né? Ele tem uma exterioridade assim dos meios, tudo mais é determinado pelos meios. Ele próprio, Kittler, chamava a disciplina dele de ciência dos meios. Ele nem depois ficou como media theory, né? Teoria dos meios. Mas ele fala em ciência dos meios e ele atribui essa importância do meio realmente como o que há de mais fundamental. E aí é o que o Gilberto falou, né? Como ele mostra que os meios existentes na época de Freud são os que possibilitam ele pensar o aparelho psíquico, porque ele já parte de um fim do monopólio da escritura, então já há mídias, né? Essas funções midiáticas, elas já estão distribuídas em meios diferentes, então já se consegue ver a transmissão e o armazenamento em mídias diferentes, e como depois, com Lacan, a terceira função, que é essa função do processamento da computação, é determinante para Lacan pensar o simbólico e todo o sistema dele, né? Realmente paradigmas diferentes, ou sistemas de escritura diferentes, ou redes discursivas diferentes nas quais eles se acoplam. E um ponto que eu também falei na jornada, e que eu acho que é bem importante a gente ter em mente na leitura do texto de Lacan, o que eu percebi nessa leitura é como Lacan ele se insere e ele insere a psicanálise e a cibernética numa rede discursiva mais ampla e mais antiga, que é essa teoria das probabilidades, né? O pensamento sobre a probabilidade, que surge ali no século XVII, e Lacan vai dizer que Lydia Liu, que é a autora que o Hudson falou, ele diz que ela vai atribuindo padroeiros à cibernética, e ela fala assim, para Lacan, se há um padroeiro para a cibernética é Pascal. E isso está no texto bem explícito de Lacan, como ele liga essa cibernética a Pascal, que é autor de um dos textos fundadores da probabilidade. E nesse texto de Lacan, esses autores da probabilidade, eles vão aparecendo. Então, aparece George Boole, aparece o próprio Huygens, que Lacan fala da coisa do pêndulo, mas Huygens também tem um texto fundador da teoria da probabilidade. Então, eu entendo que Lacan ele fala da cibernética e fala da psicanálise nesse texto e da própria linguagem, remetendo o tempo inteiro a esse cálculo de probabilidades, a um determinado tipo de pensamento, né, que historicamente pode se identificar quando ele nasce e depois que desenvolvimento ele toma para chegar no que ele é hoje. Só uma curiosidade, Pedro, o Pascal inventou a calculadora, além das linhas de ônibus regular. Não existia serviço de transporte público, ele cria o serviço de charrete, que faz um percurso definido, que depois vai virar linha de ônibus, e ele inventa também aquilo que a gente depois vai chamar de calculadora. Uau. Que é uma máquina, tema que nós estamos tratando aqui o tempo inteiro. No meu trabalho na jornada, eu falei desse livro daqui, que é
A Emergência da Probabilidade, de Ian Hacking, é o nome do autor. Esse autor ele é muito interessante, ele dialoga com várias obras que a gente discute em Apola, A Origem da Sexualidade, esses Foucaultianos todos. Ian Hacking é um grande Foucaultiano americano e que influenciou vários dos Foucaultianos contemporâneos que a gente discute muitas vezes em Apola. E ele tem esse estudo que ele historicamente situa o surgimento da probabilidade, ele vai falando da contribuição de cada um desses autores, né? Pascal, Huygens, como é Leibniz, como é que que contribuição cada um foi dando. E é interessante o deslizamento que acontece entre o estudo da probabilidade e a escritura binária. Então, esses mesmo que para mim não é intuitivo, não é óbvio que a probabilidade, a forma de pensar probabilística está ligada à escritura binária. Mas lendo esse livro se percebe isso, são coisas intrinsecamente ligadas. Eu fiquei com a impressão José, de... só informando que eu acabo de achar essa Emergência da Probabilidade em espanhol e vou colocar o link aí no chat. Olha, que sucesso. Buenísimo, gracias. Esqueci. Juan ia falar, Bruno? Eu ia falar, esqueci. No, iba a decir nada más, Pedro, en relación a lo que decís, que parece que Hitler sitúa el inicio del psicoanálisis a partir de Lacan y no de Freud, que hay una parte, ¿sí?, en la que habla como del avance de Freud a Lacan, ¿sí?, y dice algo, el psicoanálisis estructural, en esta celebración el psicoanálisis estructural encuentra todo su fundamento. Solo los medios técnicos hacen concebible una estructura emanada desde el desorden estocástico mismo, en lugar de representar filosóficamente ordenamientos de las esencias o los sujetos y, por así decir, continuar escribiendo una metafísica de los sexos. Eso lo dice por Freud. Uhum. Nada, lo quería comentar porque también es otra frase como muy fuerte contra Freud. O que eu falei da contemporaneidade, né? Parece que não há psicanálise antes de Lacan, é o próprio Lacan quem diz no texto dele que a psicanálise e a cibernética são contemporâneas. Nem é Hitler. O que eu me lembrei no que você falava sobre as probabilidades, e fiquei com essa impressão, e na verdade até agora me parece mais uma dúvida, de que porque a gente também tem a questão da teoria das probabilidades e a incidência dela na física, né? Se a gente pensa em física quântica, relativística, e aí se trata de ciências conjecturais ou ciências exatas? Porque fiquei com essa impressão de que ele faz, eu vou achar essa citação, mas onde ele propõe uma diferenciação entre simbólico e real, e me dá um pouco essa impressão de que, digamos assim, de que digamos assim, a incidência da teoria da probabilidade, ela parece que mais à frente ela vem a propor ela vai influenciando vários ramos, né, das ciências, né? Mas é justamente nisso que a gente vai falando de Freud e de Lacan, essa diferença, se era psicanálise ou se não era, me dá um pouco essa impressão justamente, né? Assim, Freud está para Newton, assim como, sei lá, a física quântica ou relativística estaria para Lacan, nessa diferenciação de paradigma. Eu vou achar essa citação que eu estou fazendo menção. Mas se quiserem continuar... Vamos. Gilberto não chegou, viu? O link do livro. Demorando horrores para baixar. Eu estou até abrindo outros links. Já abri 4 links e estão demorando meia hora. Uma hora chega. Eu estou baixando primeiro para depois passar o meu link, que aí é a certeza de que aparece. Achei. Eu vou colocar aqui a citação em
Vou copiar ela para enviar. Porque ela tem francês e eu não vou saber ler. Cadê? Bruno, posso sugerir a gente discutir essa cita no próximo encontro, ou talvez um pouquinho mais tarde hoje? Pode ser. Uhum. Tá. Porque ela já entra bem no texto aí de Lacan e eu acho que ela realmente é bem importante. E eu queria falar um pouco sobre o real. Ahí se veía. Todo mundo leu? Ainda não, Bruno? Vou seguir um pouco mais. Vou seguir com algumas citas, são todas de Kittler, tá? Para a gente falar um pouco sobre essa questão do real. Isso aqui já era outra coisa. Por que que... Volta, por favor, a anterior. Isso. Eu estou, na verdade, printando para poder guardar, estudar depois. Você vai mandar depois o slide? Posso mandar? Posso? Uhum. Pedro, esses são pedaços do texto dele, né? Sim. Menos esse último. Bom, vou stop share. Essa última citação é de um comentador de Kittler. Essa que fala do real como o ruído branco. Esse tema surgiu, né, no nosso último encontro. Não sei se vocês lembram, o Boto levantou essa questão sobre o real em Kittler. E aí depois mais alguém, não lembro se foi o Felipe, alguém mais também disse que tinha, né, isso tinha chamado a atenção, esse real de Kittler e o real do Pique. Eu estou chamando assim, ninguém falou assim, mas foi um pouco essa conversa que a gente teve. Karime também comentou um pouco. Depois Irene comentou por e-mail, né, essa aparente incongruência entre o real de Kittler e o real do Pique. E eu fiquei com essa questão. Por um lado, eu entendi até o Boto e a Irene falaram, mas isso também pode nem ser tão relevante, acho que a gente tem tantas outras coisas. Mas a questão já vinha para mim e continuou, né, esse real. E um ponto que para mim é claro, e que me causou uma certa estranheza no outro encontro, é que, assim, o real de Kittler, ele de fato é diferente do Pique, mas ele também é diferente do real milleriano. Então, mesmo quando Kittler fala no texto aí do Simbólico e da Máquina, do real do corpo despedaçado no estádio do espelho, né? E mesmo quando ele usa essa expressão real,
seria muito, aí sim, incongruente Kittler, que é um autor que está pensando na categoria do pós-humano, pensar num corpo biológico. Então, para mim, tinha essa questão, né? Mesmo quando ele fala... E nesse caso do Estádio do Espelho, quando ele fala no corpo despedaçado, ele fala em imagem, porque ele fala assim, é como o cinema, os 24 planos do corpo despedaçado, do real do corpo despedaçado, de um lado, mas são planos de imagem, e do outro lado, a continuidade do filme, né? A ilusão de ótica do cinema que dá essa continuidade. Bom, então eu fiquei pesquisando, lendo sobre isso, né? Sobre tentar entender que real era esse e como é que ele se situa aí em relação a essas outras noções de real. A noção de real em Lacan varia muito, né? E Karime fala disso no artigo da Revolução Negada, né, Karime? Que você toma uma definição para discutir, mas você fala isso, de várias propostas de Lacan para o real. E nesse momento aqui, 54, 55, que é o texto de Lacan, não de Kittler, né? Também porque não é que Kittler foi morrer lá em 2000 e tanto, então, e era um autor que ele trabalhava muito, não é que Kittler tenha lido só o Seminário 2 e a Conferência da Cibernética, né? Esse era um autor muito influente na obra de Kittler, Lacan. Então, em 52, 53, aí na conferência do RSI, Lacan não fala do real. Lá nas perguntas, a questão surge. Não sei se é François Doutor. Alguém pergunta assim, o senhor falou para a gente do simbólico e do imaginário, mas não falou nada do real. E ele tergiversa, mas enfim, essa resposta sobre o real ainda não aparece. No texto da cibernética, quem já leu deve ter percebido que ele discute uma noção de real, né? Ele fala desse real, do que volta sempre ao mesmo lugar. Bruno também mencionou. Eu entendi isso, vou reler no texto, mas nessa minha leitura que eu fiz essa semana, minha impressão é que Lacan está dizendo que esse é o real com o qual trabalha as ciências exatas. Esse real do que volta sempre ao mesmo lugar. Que é o mesmo real que aparece muito no lacanismo, porque o lacanismo se fala no corpo, no real do corpo, né? Mas também se fala no real do que volta sempre ao mesmo lugar. E já no PIC, eu também fui ao PIC, entendeu? Eu reli o artigo de Karime, fui também olhar aqui meu estudo de Alfredo, do outro Lacan real, e o PIC. O PIC é um impossível lógico, né? Ele 2 vezes ele se refere ao real só como esse impossível lógico. Que eu não sei o quanto ele é suficiente para resolver todas as questões, né, com as quais a gente pode se deparar aí nessa teoria. Então, eu resolvi também pensar um pouco sobre isso, né, da gente muitas vezes a gente recorre a essa noção do real como impossível lógico, que é o que está no PIC, mas enfim, que para Kittler, então, real é ruído branco, né? Essa citação aí que eu mostrei para vocês. Eu fiquei com vontade de ler alguns trechos de um artigo de Kittler sobre a relação entre sinal e ruído, e que me pareceram muito interessantes. Alguém quer falar alguma coisa antes de eu partir para essa leitura, porque vai ser uma leitura um pouquinho longa? Bom, então vou lá. Pedro, eu queria fazer só fazer uma observação sobre essa questão do real, né? Que na Carta Roubada, que embora seja um texto contemporâneo, assim, né, da mesma época do Seminário 2, ele já traz uma formulação do real mais próxima do real como impossível lógico-matemático, não colocado dessa forma, né? Mas colocado como aquilo que não vai comparecer naquela cadeia, a menos que você altere as leis de funcionamento, né? A memória, como, né, Juan nos lembrou hoje, né? A menos que algo mude, né, nas leis, no simbólico, portanto, né, nas leis de funcionamento daquela cadeia. Então,
pela carta roubada, naquela época, a gente, né, nesse 54, 55, a gente tem uma noção, né, do que é tomado como impossível lógico-matemático, né, que não vai comparecer a menos que o arranjo, as leis que orientam aquela cadeia sejam alteradas em alguma medida. Uhum. E seria esse que não cessa de não se inscrever, né? Essa fórmula que a gente ouve. Exatamente, seria essa fórmula, não cessa de não se inscrever. Uhum. A mí me dio la impresión que en una parte del texto Kittler es como que cuestiona, no tiene que ver con definir lo real, cuestiona la idea de real. Dice, la idea de real tiene un surgimiento histórico, y ese surgimiento histórico tiene que ver con, no, creo que tenía que ver algo así como con la sincronización de tiempos, de dos cosas distintas o algo así. Pero el señalamiento que hace es, no es que lo real es un fenómeno de la naturaleza, es una idea que surge en un momento histórico y que surge de operaciones simbólicas, ¿sí? Surge de hipótesis y a partir de ahí aparece lo real, ¿sí? Que luego se empieza a verificar, ¿sí? Pero el surgimiento es simbólico, no es que siempre existió, hubo momentos en los que no existió esa idea real. ¿Se sigue más o menos la idea? Uhum. É que, digamos, daria para a gente pensar que cada ciência teria um real? Eu acho que talvez, Bruno, sim. Acho que talvez cada ciência, né, assim, respondendo assim, pensando aqui rapidamente, cada ciência traga uma maneira de tomar o real, né? Tem essa segunda citação que eu mandei aí, que ele fala de ligar o real a uma sintaxe. No final ele fala assim, a cibernética é uma ciência da sintaxe, e que talvez assim possa nos fazer perceber que tudo que nós chamamos ciências exatas não é outra coisa senão ligar o real a uma sintaxe. Ele veio depois dizendo que tem que ter algum sentido para fazer essa sintaxe operar. Agora, esse sentido do texto de Lacan me parece que é um sentido direção, né? É sentido da máquina, o sentido com que a máquina roda. Eu fiquei com essa impressão quando ele insere esse sentido. Bom, vou ler alguns trechos, então, desse artigo de Kittler, chamado Relação Sinal-Ruído. Bruno tem um livro, eu acho, é A Verdade do Mundo Técnico, chama esse livro de Kittler, que está traduzido para o português. Não, Bruno, não foi você? Alguém tinha me falado que, acho que no primeiro dos nossos encontros, está aqui A Verdade do Mundo Técnico. O Gilberto, né, que enviou. Ah, o gramofone, tem muitos artigos aqui que interessam a psicanálise, psicose, muitas coisas interessantes aqui sobre psicanálise, e aqui se vê como realmente Lacan influencia o pensamento de Kittler. Então, a gente tinha visto ali na citação, né, do comentador de Kittler, que para Kittler o real, em princípio, seria ruído branco, simplesmente ruído branco. Kittler, então, ele vem falando aqui das dificuldades que a segunda revolução industrial impõe a um materialismo que, como em Marx, se apoiava na lei da conservação de energia. Entendo eu que também em Freud. Informações são calculáveis, mas não são determinadas. Mesmo que a fórmula de Shannon, não sei se vocês lembram, o texto chama Relação Sinal-Ruído, Hudson. Informações são calculáveis, mas não são determinadas. Mesmo que a fórmula de Shannon
seja idêntica à fórmula de Boltzmann para a entropia. Então, só lembrando aí que a fórmula que Shannon propõe para calcular a informação ou entropia, que é essa fórmula daqui, deixa eu achar ela. Tá, essa é a fórmula de Shannon para calcular a entropia. H é informação ou entropia. E ela é igual à fórmula de Boltzmann na termodinâmica para calcular a entropia. O que é interessante quando Lacan faz referência à entropia no seminário 2, pensar a que entropia Lacan está se referindo, né? E elas estão em diálogo e a própria fórmula é a mesma. A fórmula que calcula a informação é que calcula a entropia da matéria, enfim. Vou stop share. Então, retomando. Mesmo que a fórmula de Shannon seja idêntica à fórmula de Boltzmann para a entropia, com exceção do sinal negativo, a possibilidade de informação não surge de uma necessidade física, ou seja, de um universo de Laplace, mas da oportunidade. Então, a informação, ela surge da oportunidade, Kittler diz. Um sistema só gera informação quando seus elementos podem estar aqui ou ali, presentes ou ausentes, sendo abertos ou fechados. Por isso, a análise combinatória surgiu de dados usados em jogos de azar e a tecnologia de computadores, de gates, portas, infinitamente repetidas. Lembrando que Lacan está falando justamente dessas portas, gates, no texto dele. O máximo de informação, de acordo com aquela fórmula de Shannon, o máximo de informação nada mais é do que a improbabilidade máxima. Então, mais improvável é onde está mais informação. Isso torna o máximo de informação praticamente indistinguível do máximo de interferência. Queria voltar aqui no share screen. Só um minuto. Bom, aqui é a fórmula de Shannon para um processo de comunicação. Se der tempo, a gente ainda fala um pouquinho dela mais para frente, mas só mostrando que aqui está o ruído, tá? Aqui está a fonte de noise, a fonte de ruído. Então, a gente tem uma fonte de informação, um transmissor, e a mensagem ela aparece aqui, né, entre a fonte de informação e o transmissor. O transmissor vai transformar a mensagem em um sinal, e isso daqui é o canal da informação. Então, por aqui que a informação passa no modelo de Shannon. E aqui, então, está o ruído. O ruído, ele entra no canal de informação, ele não vem da fonte de informação. Ele entra no canal, né? É uma interferência. Eu tenho pensado um pouco nisso daqui, no dispositivo analítico, né? Como é que a gente pode pensar o dispositivo analítico nesse esquema e quem é o ruído aí, até a própria intervenção do analista talvez possa ser pensada como ruído, mas enfim, só para lembrar onde é que está o ruído aqui, e vou voltar à cita de Shannon. De Kittler, desculpa. Pedro, una pregunta. ¿Cómo trabaja Lacan la palabra resistencia? ¿No puede tener que ver con ruido? Pregunta. Boa pergunta. No sé. Tenho pensado sobre o ruído. Cada vez no lo pensé porque como lo ligaste a la intervención del analista, lo que podía llegar a tener que ver con el ruido. Eu pensei na intervenção do analista como um ruído. Tem um dos autores, o autor até que a gente falou hoje, Juan, mais cedo, Flusser, que também é um autor das mídias, né? Ele fala de uma criatividade transcendente que é o ruído. E ele diz isso, que existe uma criatividade variacional, então que você está dentro de um determinado universo, né? E você cria
dentro daquela variação, ou existe isso que ele chama de criatividade transcendente, que é o ruído. Então, que é a inserção de uma informação externa no sistema. E isso é que eu penso que, por isso é que eu tenho pensado nisso como a possível o ato analítico, né? Como ser esse ruído que entra. Mas, enfim, a resistência, pensaremos mais sobre ela. Então, voltando aqui, o máximo de informação nada mais é do que a improbabilidade máxima, né? Já li. Isso o torna praticamente indistinguível do máximo de interferência, ruído. Eu que estou dizendo ruído, aqui está escrito interferência. Ao contrário do conceito de profundidade lógica que vem sendo estudado pelos pesquisadores da IBM, o valor da medida H de Shannon, aquele ali da fórmula, né, a medida da informação, não pretende encontrar nenhum valor informacional de determinada onda ou função, mas determinar as características estatísticas de uma fonte de informação. Então, só retomando, que ele não pretende a medida de Shannon, e aqui são aspas para o próprio Shannon. O artigo de Shannon, ele tá na bibliografia, lá na ementa, e essa tradução para o português que o Hudson tinha me pedido, outra tradução que eu ainda não completei, mas essa tradução do artigo de Shannon e Weaver sobre teoria da comunicação, eu tenho uma tradução que eu fiz aqui eu mesmo, mas essa daí está completa. Se alguém se interessar, Shannon vai discutir isso, né? A medida da informação, o sentido, o significado no processo de comunicação. Enfim, ele faz uma análise do processo de comunicação em 3 níveis. Bom, então eu estava dizendo aqui que essa fórmula aí de Shannon, ela não pretende encontrar nenhum valor de determinada onda ou função, mas determinar as características estatísticas de uma fonte de informação. Ocorre, então, o caso em que a taxa de informação mais alta por unidade de tempo exige aproveitar todos os campos parciais da banda de frequência disponível no canal. E uma das características principais do ruído aleatório, consiste em se distribuir uniformemente pela banda de frequência do espectro. Gente, é complicado mesmo, tá? Eu vou seguir porque o argumento é interessante e vai chegar num lugar bem interessante. Em outras palavras, os sinais precisam mimetizar as interferências. Isso eu achei bem interessante, né? Os sinais precisam mimetizar as interferências. E já que o ruído térmico emitido por todas as matérias e, segundo uma fórmula de Boltzmann, também por resistências e transitores em temperaturas de operação, é um ruído tão branco, as informações sem matéria estão vinculadas à matéria sem informações, como as duas leituras de uma imagem em Godot. Vou seguir ainda um pouco mais. A matemática dos sinais de Shannon e a matemática do ruído de Wiener reemergem na psicanálise estrutural para Kittler é Lacan. Então, a matemática dos sinais de Shannon e a matemática do ruído de Wiener reemergem na psicanálise estrutural, que analisa ou elimina discursos, assim como Freud analisava apenas almas, ou as transferia para aparelhos psíquicos. A princípio, o conceito de real de Lacan refere-se exclusivamente ao ruído branco. Esse ruído celebra o jam, essa palavra-chave dos técnicos de informação, como essência da modernidade. Irene, no e-mail dela, falou do jam, que é uma palavra que Lacan cita no Seminário 2, e que é um jargão dos técnicos de informação.
Então, só retomando aqui, Hitler diz, a princípio, o conceito de real de Lacan refere-se exclusivamente ao ruído branco. Esse ruído celebra o jam, essa palavra-chave dos técnicos de informação como essência da modernidade. Aí Hitler cita Lacan. Eu vou continuar ainda, são 2 parágrafos só mais. O primeiro agora é Lacan, citado por Hitler. Shannon, que Lacan não cita, está aqui entre colchetes, Shannon começou, então, a codificar a massa de informação. Isso não significa que coisas fundamentais ocorram entre os seres humanos. Trata-se daquilo que acontece na fiação e daquilo que podemos medir. O problema é que, desse modo, começamos a nos perguntar se isso acontece ou se isso não acontece. Em que momento isso enfraquece? Se ainda é comunicação. É aquilo que a psicologia descreve com a palavra norte-americana jam. É a primeira vez, Lacan diz, é a primeira vez que a confusão surge como conceito-chave. Aquela tendência contida na comunicação de deixar de ser comunicação, ou seja, de não comunicar nada. Acrescentou-se assim um novo símbolo. Fim da cita de Lacan, mais um parágrafo de Hitler para acabar essa parte. Por outro lado, a ordem simbólica de Lacan, muito distante de suas interpretações filosóficas, é uma lei probabilística que se apoia no ruído, ou seja, é uma cadeia de Markov. Lembrando as cadeias de Markov citadas na Carta Roubada. Vou ler esse parágrafo do começo de novo. A ordem simbólica de Lacan, muito distante de suas interpretações filosóficas, é uma lei probabilística que se apoia no ruído, ou seja, é uma cadeia de Markov. Os psicanalistas precisam interceptar as probabilidades de transição nas compulsões à repetição, da mesma forma que os criptógrafos interceptam uma mensagem secreta no aparente ruído. Essa abordagem do inconsciente com os métodos da técnica de informação elimina, então, o imaginário, que, como função do reconhecimento óptico de padrões, pattern recognition, determinou o conceito de conhecimento da filosofia como equívoco. Por isso, somente a psicanálise consegue exaurir, isto é, calcular as chances estratégicas de um sujeito em termos de uma teoria dos jogos. Pedro, Pois não. você estava falando, eu lembrei de algumas coisas que eu acho que pode fazer sentido ou não, mas toda ajuda, pelo menos para mim. Eu pensei em algo. Quando você me mostrou o esquema, esse esquema me lembrou algo que eu já estudei, que é o mesmo esquema que a gente usa quando você está estudando a tecnologia da rede de VoIP, que é a voz pela internet. Então, é uma rede diferente de transferência de dados do que a rede de você passar um arquivo, por exemplo. Ela é mais detalhista. Então, quando você está estudando essa conexão, né, de eu falo aqui, você escuta aí, a voz é diferente dos dados, do ponto de vista da tecnologia na hora de transmissão. Você leva em conta algo chamado noise lag. Então, você tem um cálculo para saber esse noise lag. Quanto menor for o noise lag, maior a qualidade da conexão, etc. E aí, nessa lógica, você tem que... Primeiro, você parte da ideia que isso sempre vai existir. Você só vai tentar diminuir e fazer algo com isso. Na hora que se transmite os dados, por exemplo, quando eu falo aqui, esses dados, né, são sintetizados em binários e aí eles são transferidos. Mas você sempre parte da ideia que você vai perder dados, pensando lá do ponto de vista da transmissão, que é esse noise lag. Então, a partir que aí eu fiz um paralelo disso, lembrando do ruído.
Por isso que necessariamente quando eu falo, às vezes você tem uma falha de comunicação, sei lá, em vídeo, já aconteceu com vocês, de assim, trava, aí de repente a pessoa volta e fala um monte de coisa junto de uma vez. Às vezes tem palavra que vai, tem palavra que volta. Por quê? Porque quando o sistema perde esses pacotes, porque sempre vai perder, ele lembra do padrão que foi a comunicação, parte de uma probabilidade para inserir ali uma informação que ele acha que é a correta. Por isso que às vezes quando trava, alguém fala alguma coisa, aí quando volta, tem palavra que vem, tem palavra que vem esquisita. Então, nessa transmissão, eu fiquei lembrando dessa minúcia, assim. É uma transmissão que você perde pacotes, e aí o sistema já tem uma certa definição, uma certa tabela, e ele usa essa matriz de tabela para tentar encaixar esses vácuos de informação que ele perdeu. Lembrei disso quando você falou lá no começo dessa transmissão. Alguém mais? Achei interessante essa questão no final, quando você traz da criptografia, né? Porque fiquei com a impressão da criptografia justamente como o uso do ruído, né? Ou seja, eu transformo, sei lá, a comunicação em um certo... Não sei se é isso, né? Mas no sentido de uma comunicação clara e uma comunicação não clara, né? Isso é o que impede que uma mensagem seja interceptada, digamos assim. O fato de que, quando você vai falando sobre o fato, pelo menos entendi assim, né? Essa analogia entre o criptógrafo e o psicanalista, no sentido de, justamente, né? Quando ele, pelo menos entendi assim, quando Lacan falava de que não há sentido nisso que é comunicado, né? A comunicação não se trata de sentido, mas... Bom, esse é um lugar que eu começo a entrar em umas certas contradições, não sei explicar bem, mas porque aí justamente o que eu começo a pensar se trata de encontrar um sentido naquilo que está sendo dito, assim como um criptógrafo, digamos assim, transcreve uma mensagem que não faz menor sentido em algo que comunica algo, né? Me chama a atenção justamente isso também, né? O fato de que muito da evolução do computador, agora pensando, né? Também por Alan Turing tinha a ver com a criptografia, né? Ou seja, com descriptografar, né? As mensagens da Enigma, né? Na Segunda Guerra. Isso me chamou... porque, assim, no sentido... Yo lo que estaba pensando, capaz estoy equivocado, pero es que sobre el sentido es medio difícil calcular. O sea, si la operación que se propone es el cálculo, sobre el sentido, como es cualitativo el sentido, no sé si se puede calcular. O sea, no sé si capaz lo que se puede calcular es lo que produce el sentido, que serían las articulaciones simbólicas, que son las que lo generan, pero no sé si tiene que ver o no, pero como estás preguntando sobre la intervención del analista, igual también yo tengo la misma duda que vos, igual, Bruno, más allá de eso. Se bem estou entendendo, então a coisa é a seguinte: a verdade não está na mensagem, está nas perguntas que fazemos para ela, que é a chave do funcionamento da decriptografia, de decriptografar uma mensagem, partindo do esquema do Turing. Seria isso? Sim, porque você precisa... Por exemplo, como é que eles decodificaram o Enigma? Perceberam que sempre toda mensagem nazista começava com Heil Hitler. A partir... bom, não é somente disso, né? Mas isso foi uma das chaves, né? Ou seja, uma vez que ele tinha um certo padrão, a partir disso foi possível estabelecer um certo cálculo, né? Mas digamos assim, né? A gente pode pensar no que você trazia, né, Gilberto, no sentido... porque aí também tem pattern recognition, né? Ou seja, você começa a fazer um reconhecimento de padrões que permite a decifração de determinadas mensagens, e claro, digamos assim, para fazer isso, digamos, o criptógrafo está elaborando diversas perguntas no sentido o que é essa letra aqui, né, por exemplo.
numa mensagem ruidosa de ruído. Porque justamente, digamos assim, me chama muita atenção isso, assim, esse sentido do... Porque também o sentido de criptografar me dá um pouco essa impressão, né, de que é tornar ruidosa determinada... É transformar em ruído determinada mensagem que não estaria dessa forma. Não sei se faz sentido. Sí, también en lo que decías, Bruno, a partir de que aparecen patrones, creo que se puede diferenciar lo que sirve de lo que no sirve. O sea, qué es ruido, qué no, qué es mensaje, porque si no hay patrón, ¿sí? Se entiende, o sea, qué de lo que aparece es significativo y qué no es significativo. Porque no sé, en una sesión se dicen un montón de cosas. Não dá para pensar na ideia de ruído branco como uma espécie de um certo ruído útil, no sentido de eu uso esse ruído, lembrei do que o Bruno falou da máquina do Turing, um ruído para identificar um padrão. Então, necessariamente igual a máquina que ele falou. Na verdade, a máquina não decriptografava. Ela descobriu o padrão através de uma frase que eles perceberam que sempre estava lá. Então, eu percebo o padrão que mudava o tempo todo, ou seja, a partir de um ruído, eu percebo um padrão e depois do padrão estabelecido, eu consigo ler qualquer mensagem. Que eu entendo que é o que ele está falando do chaveamento enquanto chave mesmo da criptografia, que é o simbólico. A partir do momento que você entendeu o simbólico, entendeu? Você sabe a chave, você consegue ler qualquer ruído, necessariamente, do real que o paciente traz. Eu pensei isso. Eu falei no primeiro encontro que eu ficava intrigado com as sessões muito curtas de Lacan, né? Aí, novamente, eu volto a isso aí que você falou também, desse cálculo, né? Uma vez feito esse cálculo. Porque, honestamente, não é trivial, né? A pessoa um analista fazer sessões de 5 minutos, 10 minutos constantemente e aquilo dali surtir efeito. Como ele não era mágico, né? Mas tinha uma conta, tem uma conta, aparentemente, né? Que tu está falando disso, é o que você fala também. Mas, assim, às vezes eu tenho um pouco a impressão anedótica disso, dessas sessões curtas, assim, no sentido de é muito mais uma coisa que a gente escuta falar do que algo que está proposto enquanto uma teoria, né? Você tem tempo lógico, mas... Claro, né? Porque eu nem estou falando de tempo lógico, eu estou falando do anedótico mesmo, porque no anedótico o que se diz é isso, né? Que é o consultório com 200 pessoas lá e 5 minutos cada. Karime, você falou alguma coisa? Posso... Não, é rápido, sim, que tem essa diferença, né? Uma coisa é o tempo lógico, outra coisa é a sessão curta. Claro, como não estou algo falando de tempo de lógico. saída, Falando da prática de clínica de Lacan. Isso. Havia algo no consultório dele, acontecia que ele conseguia em 5 minutos mandar o paciente embora. Uhum. Sei vocês, mas assim... É difícil, né? Mas eu acho que a partir do que a gente estava falando aqui, até do que o Felipe disse, a partir do momento que você decifrou e tem digamos assim, aqui a coisa acontece mais rapidamente, né? Isso, exato. Isso que eu trouxe novamente esse tema à tona. Bom, isso é uma coisa que eu tenho experienciado, assim, percebido que ao longo do tempo, com alguns pacientes, as sessões tendem a ficar mais curtas. Não que elas comecem curtas, mas às vezes é isso, assim, tipo assim... às vezes me dá até um constrangimento, assim, né? Porra, caraca, só tem 30 minutos e a pessoa já tá tipo, e aí, bora? Já deu, né? Já vamos encerrar aqui. Porque eu acho que pode ser isso também, né? Um efeito, digamos assim, de conhecimento sobre aquele simbólico, ou seja, o paciente que chega a gente poderia pensar como só ruído, efetivamente o ruído branco, né? Aquela TV que fica aquele monte de chiado, né? Assim, mas... porque o que ele traz é justamente isso, né? Uma coisa que escapa a uma racionalização, que escapa ao armazenamento, que escapa ao espelho, e isso que vai escapando, aquilo que não vai entrando nessa cadeia, muitas vezes talvez seja por aí que vai se fazendo também essa decifração, né? Isso que a gente estava conversando, ontem eu peguei o Matemática e Imaginação e fui ler sobre acaso e probabilidade, e eu acho que casa bem o comecinho que ele conta aqui, se a gente tiver tempo, ele fala uma anedota ele fala um pedacinho de Sherlock Holmes, né? Ele fala assim, ele começa o capítulo de acaso e probabilidade assim:
Sherlock Holmes tinha permanecido sentado em silêncio por algumas horas com seu longo e esguio tronco curvado sobre instrumentos químicos em que tinha estado a preparar um produto particularmente mal cheiroso. Com a cabeça caída sobre o peito, parecia, sob meu ponto de vista, isso é o Watson falando, um estranho e magro pássaro com uma triste plumagem cinzenta e um negro tufo de penas na cabeça. Aí vem Sherlock fala. Então, Watson, disse ele, repentinamente, você não se propõe investir em ações sul-africanas? Dei uma demonstração de espanto. Acostumado como estava com as curiosas faculdades de Holmes, esta súbita intromissão em meus pensamentos mais íntimos era completamente inexplicável. Como é que você sabe disto? Perguntei. Ele rodou em seu banco com um tubo de ensaios fumegantes na mão e um brilho de satisfação em seus olhos profundos. Ora, Watson, confesso que foi surpreendido, disse ele. Fui. Tenho de fazer você assinar uma declaração sobre isto. Por quê? Porque dentro de 5 minutos você estará dizendo que tudo é tão absurdamente simples. Garanto que não direi nada disto. Ora, veja, meu caro Watson, ele colocou o tubo no suporte e começou a falar com um ar de professor, dirigindo-se à classe. Não é, na realidade, muito difícil associar uma série de deduções. Cada uma depende de sua antecessora, e cada uma bem simples por si mesma. Se depois disso fizermos desaparecer todas as deduções intermediárias e apresentarmos ao auditório apenas o ponto de partida e a conclusão, poderemos produzir um efeito assombroso, embora possivelmente não muito honesto. Ora, não foi nada difícil com uma inspeção em seus dedos indicador e polegar da... Ora, não foi nada difícil. Com uma inspeção em seus dedos indicador e polegar da mão esquerda, ter a certeza de que você não se propõe investir seu pequeno capital nas minas de ouro. Aí Watson coloca, não vejo ligação alguma. Aí aqui vem o deciframento, né? É possível que não, mas posso rapidamente mostrar-lhe uma ligação muito íntima. Eis os elos retirados de uma cadeia muito simples. Havia giz entre seus dedos polegar e indicador na mão esquerda quando você voltou do clube ontem à noite. 2. Você põe giz aí quando joga bilhar para dar mais estabilidade ao taco. 3. Você só joga bilhar com Thurston. 4. Você me disse há 4 semanas que Thurston tinha uma opção em uma propriedade sul-africana, que expiraria dentro de um mês e que ele queria associá-lo ao negócio. 5. Seu livro de cheques está fechado em minha gaveta e você não me pediu a chave. 6. Você não pretende fazer o investimento de seu dinheiro deste modo. Absurdamente simples, exclamei. É verdade, disse ele um pouco irritado. Todo problema se torna bastante infantil uma vez que seja explicado a você. Bom, eu pensei nisso daqui justamente no que a gente estava falando sobre essas deduções e esses elos, né? Ou seja, pode ser que uma intervenção tenha esse efeito assombroso quando ela funciona, mas ela diz de um certo cálculo e de uma certa dedução que então leva a ela, né? E de uma decodificação. Pessoal, do que eu tinha preparado para hoje, eu até teria algumas coisas aqui, mas o mais curto seria um vídeo que eu pensei em passar aqui sobre a álgebra booleana, que é um vídeo de 10 minutos. Então, minha sugestão seria, na verdade, mandar esse vídeo para vocês. Tá no YouTube e a tradução é ótima. São 10 minutos que dá para entender essas 4 funções que Lacan aborda no texto da cibernética, na álgebra ali de Boole, né? A função AND, OR, aquele XOR, enfim, as 3 ou 4 funções da álgebra booleana, como é que funciona a conta, e a menina, ela fala disso já no computador, né? Como é que isso daí interage com a coisa da porta que abre e fecha. Eu achei uma explicação boa dela. Eu tinha já lido um pouco sobre a álgebra de Boole por conta desse texto de Lacan, e acho que dá um pouco uma ideia aí de como é que isso se relaciona com o que Lacan está fazendo ali, né? Como é que um pouco qual é essa lógica, né, do 0 e do 1. E esse mesmo canal é um canal estrangeiro, e o seguinte
ela vai falar sobre a escrita binária. Então, aquilo que o Bruno estava explicando no começo, como é que se converte dados numa escrita binária. Também muito interessante esse vídeo. Mando para vocês. A legenda, como eu falei, funciona com perfeição, o que é impressionante. Eu até ia comentar mais uma vez isso, porque é uma máquina justamente fazendo cálculos ali, né? O cálculo da voz da pessoa, não é uma legenda que está no vídeo, então é a máquina do YouTube ouvindo a voz dela, convertendo isso e ainda fazendo essa conta do traduzir para outro idioma, é um negócio muito impressionante. Então, acho que são 3 vídeos nesse canal que me chamaram a atenção. Esse primeiro da álgebra de Boole, depois da escrita e depois ela fala do que é o cálculo, né? Como é que a máquina calcula? Como é que se calcula em dígito? Sempre 10 minutos de overview. Então, vou mandar isso por e-mail. E aí, queria abrir para considerações finais. Juan levantou a mão, mas quem quiser falar é sempre bem-vindo. No, que gracias por los videos. Eso decía. No. Queria fazer uma observação jocosa. O YouTube está sendo fiel ao papai dele, que é, ou a mamãe, a estrutura da linguagem que ordena a sua inteligência. Ele está falando dele mesmo. Esse link que eu mandei também no começo é um curso de Harvard sobre ciência da computação. É bem simples, não é nada absurdo, não. Na verdade, é muito fácil, fica muito fácil entender essa questão dos dígitos binários, e ele também faz eu acho que é uma forma interessante de aprender também sobre expressão booleana, né, que é uma pelo menos entendi assim, que é que vem enquanto uma resposta de sim ou não, de 1 ou 0. Não sei se acho que talvez seja interessante para complementar esse material também. Essa álgebra de Boole, né, essa lógica que opera só com 2 valores, verdadeiro e falso, 0 e 1, é o que permite calcular, embora ela seja uma coisa do século XIX, né, ela depois tem um livro aqui que eu até separei, esse livro aqui, The Logician and the Engineer, e ela fala, né, ele fala, como George Boole e Claude Shannon criaram a era da informação. Então, é bem interessante essa. E aí, na introdução, The Logician, que é Boole, né, se fala justamente dessa álgebra booleana, como é que essa criação dessa álgebra que opera só com esses 2 valores, verdadeiro e falso, vai depois permitir a máquina processadora de informação, porque o portão vai ter só esses 2 valores, né, só o 0 ou 1, e aí como é que você consegue fazer conta em cima disso? O que é legal também nesse vídeo que eu mandei de Harvard é que ele faz uma explicação bem legal desse sentido do 1 e do 0, no sentido de como que você pode pensar enquanto essas portas mesmo, né, em ligado e desligado entre estrados discretos, embora você pode efetivamente, por exemplo, pensar que uma luz ela vai acendendo num contínuo, quando você aperta o interruptor é apagado ou desligado. Então é bem legal isso, assim, acho que essas E é o coisas que podem Lacan dialogar. discute nesse texto, né? Lacan vai função por função de Boole nesse psicanálise cibernética, inclusive a tabelinha, nessas tabelinhas de verdade, ele trabalha no texto. Ouvindo agora todo nosso percurso, será que daria para aproximar aquele entre analisante e analista, aquele lugar ocupado pela linguagem que se realiza na sessão de análise? Será que pode ter uma relação de parentesco entre com o lugar que a máquina faz operar quando ela produz sentido? Ou seja, na sessão de análise, a sessão seria a máquina operante? Eu só especulando mesmo, tentando, enfim. Muito interessante. Eu também tenho pensado nessa linha, Gilberto, do que você falou, do dispositivo analítico como máquina, ou pode pensar como mídia, né? Que Hitler vai falar disso, do caso analítico como uma mídia, mas também dessa máquina que operando mesmo, né? E a máquina tem um outro vídeo que eu pensei em passar hoje, vou mandar também o link. Ela fala da máquina como operando sempre com esse input, que é um dado da realidade, e o output, né? Então, o input vai haver um cálculo ali, o cálculo, ele justamente leva em consideração essas funções booleanas, porque
como só tem 2 dígitos aí, então os cálculos todos serão nessa base, né, do i, do ou, do não, enfim, do ou, naquilo que Boole estabeleceu e que funciona. Mas também me parece isso, do dispositivo analítico poder ser pensado como essa máquina que tem um input, processa um dado e tem o output. Primeira vez que eu li a rede 1.3 do Lacan, em vez de ler 1 e 0, eu li input e output, o i e o o. Porque Olha, que interessante. dá para você fazer o paralelo, principalmente no capítulo que você passou, 23, que ele faz as continhas, ali dá para pegar a mesma lógica, porque o 0 e 1 do computador é input e output. No texto do Turing que você passou, Pedro, ele fala algo assim, parece que não existe método melhor do que pergunta e resposta. E a partir daí também vai vindo a questão, digo, essa questão que traz, assim, se é uma máquina, né? Mas também não seria uma máquina aqui, no sentido de, não seríamos partes de um circuito, aqui vou elocubrar, vou me permitir, não seríamos partes de um circuito, no sentido de que estabelecemos, o que é o input, se não os textos que você traz, o que é o output, se não aquilo que a gente discute aqui, enquanto também uma resposta a essas perguntas que vão se elaborando. Nesse sentido, digamos assim, de fim do humano, por que a gente não poderia pensar aqui, por exemplo, também como um dispositivo pensante, assim, né? Aqui, né, num encontro onde a gente se propõe pensar essas coisas, né? Como partes de uma máquina e de um circuito, né? Sim. Esse autor que eu mencionei no começo, esse Wilhelm Flusser, né, que é esse filósofo do pós-humano, o livro dele mais conhecido, publicado em português, chama Filosofia da Caixa Preta. E ele trata uma proposta de filosofia para fotografia, ele chama, mas ele vai trabalhar a máquina fotográfica como um aparelho para qual o operador, que é o homem, né, o fotógrafo, é funcionário do aparelho. E aí é muito interessante quando ele vai subindo nesses níveis desse entendimento dele do que é aparelho, né? Então, ele vai discutir essa relação do fotógrafo e do aparelho, quase como uma disputa, então, do fotógrafo tentar extrair o máximo de possibilidades do programa e sair do programa, né? Então, quando o fotógrafo busca justamente fazer o que não está programado com o aparelho, e como a própria indústria fotográfica vem como uma segunda camada de aparelho, então, sim, acho interessante a gente pensar nisso, nessa dimensão da máquina e do input e do output, para esse dispositivo nosso e possivelmente para o dispositivo analítico. Pedro, você falou da... Desculpa, pode falar. Eu estava recentemente relendo a análise que o Lacan faz do conto da carta roubada. Eu estava tentando pensar a leitura que ele faz a partir dessa ideia de circuito, de máquina. Eu fiz um esqueminha aqui, não sei se vocês querem que eu apresente. Pode ser? Pedir permissão para você. Acho que nem precisa, vai estar liberado aí para todo mundo. Tem essas passagens, né, do Lacan, ele chama de circuito indestrutível do desejo, né? E vocês sabem que são 4 lugares, né? E os personagens do conto vão se alternando, são 2 cenas, né? Eles vão alternando de lugar. E também, talvez, né, daria para... Eu fui um pouco além, mas aí teria que pensar melhor. Deixa eu ver se eu consigo passar. Seria o caso do... Não. Homem dos Ratos. Deixa eu tirar aqui. A ideia de circuito e de lugares. O homem que contrai uma dívida financeira, em toda a história do pai, de alguma forma, isso também se reproduz no caso do Homem dos Ratos. A dívida que é paga por um amigo benfeitor, né? O pai dele, a dívida que o pai dele contrai com o amigo, né? Com o exército, ele é paga, essa dívida é paga por um amigo, né? E também tem essa questão em relação ao Homem dos Ratos, né? E
a dívida que ele tinha com os Correios é paga pelo tenente A, né? A ideia de casamento com a mulher rica por interesse, né? A história do pai dele e todo o rolê dele de casar com mulher pobre ou mulher rica. Bom, mas são coisas que eu estava pensando a partir de algumas discussões, né? Pelo menos a leitura do Kittler, né? Essa ideia de circuito, me abriu essa possibilidade de leitura, né? É interessante porque Hitler ele diz o discurso do outro é o discurso do circuito, né? Acho que é essa frase não é isso? Eu tinha até separado aqui mais uma vez essa frase porque ela é forte, né? Essa fórmula. Karime. Eu achei super, super interessante isso que o Hudson acabou de trazer, porque essa ideia de circuito, né, e essa ideia de localizar, de fazer uma localização, né, pensando no contexto de uma sessão de análise, né, de falas ou de assuntos que são abordados numa determinada sequência, né, o que talvez ajude muito, né, pensando também numa coisa que o Bruno falou, de fazer um cálculo de probabilidade, talvez deixar a sessão mais curta ou que as coisas, né, sejam um pouco mais apressadas, digamos assim, mas enfim, voltando, né, apressadas no sentido do tempo lógico, né, da função da pressa mesmo, né, de precipitar uma intervenção, um corte, enfim. Mas voltando, né, no que o Hudson trouxe, acho bem interessante, Hudson, quando você localiza, porque eu tendo a pensar que é muito mais essa operação, o cálculo de probabilidade no que diz respeito à psicanálise, né, de localizar algo numa cadeia, numa fala, do que propriamente uma operação de deciframento, né, de dizer, olha, isso significa aquilo, né, que me lembra muito essa lógica do manual de sonhos, né, olha, se você sonhou com cobra, significa que você vai ser traído. Quer dizer, não é disso que se trata, né? Não é decifrar ou dar um sentido, né? Mas acho que muito mais algo, né, nesse caminho que o Hudson trouxe, assim, de localizar, né, de poder, entre aspas, prever, trabalhar com essa função da memória, né, naquilo que rege o funcionamento de uma cadeia. E não um deciframento propriamente, né? Talvez um deciframento sintático, né? Não realmente não semântico, certamente. Eu Não acho que semântico, quando Kittler exato. e acho que Kittler ele vai nessa mesma linha, Karine, que você comentou. Eu acho que ele está pensando nesse deciframento realmente da sintaxe, né? Qual é a lei que rege, ou qual é o programa que Sim. está em funcionamento ali. Acho que é um mundo, né, que começa a abrir para a gente começar a repensar os casos, né, a partir dessa perspectiva. A ideia de um circuito, né? Nossa, quando eu li o texto do Kittler, me abriu outra dimensão do cenário 2, né? Mas o que a gente pode começar a pensar também é a própria ideia de circuito, como a gente constrói um circuito desse, talvez numa análise, não sei se teria que pensar isso daí, né? A ideia de porta aberta, fechada, que a gente discute bastante nessa lição, né? Talvez dê algumas ideias para a gente pensar essa ideia de circuito. A própria ideia de antecipação, né? Já que tem um circuito, tem uma lógica, a gente pode antecipar o que vai acontecer, né? O próximo movimento, pensar uma intervenção, né? Nesse sentido. E esses 4 tempos também, né? Da teoria dos jogos e do que Lacan vai discutir também no próprio texto do tempo lógico. Essa questão do 4 bom, sempre aparece, né, no Lacan, a referência ao número 4, quase um negócio cabalístico, né, não sei. O Lacan, eu estou há um tempo procurando essa citação que eu acho que deve estar ali no seminário 11, 12, 13, por aí. Ele diz que em cada supervisão, esses 4 elementos já estão presentes. Para mim é impossível encontrar isso durante uma supervisão. O recurso que eu estou usando ultimamente é pedir para as pessoas trazer o texto escrito para mim estudar antes. Mas para mim é impossível identificar os 4
lugares e a lógica dele em um relato, a primeira vez que estou ouvindo um caso, na segunda, sei lá, terceira, de um colega que apresenta em supervisão. Mas eu não sei, vocês sabem a referência, essa questão aí dos 4 elementos, porque são coisas que aparecem em vários lugares, né? A ideia de grupo de Klein, a ideia o Jacobson também tem um modelo que ele cria, né, em relação ao código e à mensagem. E o próprio Levi-Strauss também tem um modelo que é sustentado a partir de 4 elementos que ele chama de fórmula canônica dos mitos, né? Parece que algumas referências que o Lacan vai pegando para pensar esse modelo de 4 elementos, né? Uma estrutura mínima. Kittler menciona en relación a Shannon los tetragramas maquínicos y que dice que no hay que confundirlos no confundir con los nombres de Dios, que creo que lo dice por el tetragramatón, que es algo, no sé bien cómo es, pero es un nombre de 4 letras que sería como el nombre de Dios o algo así. No sé si en el Antiguo Testamento o... Por eso creo que dice no confundir con los nombres. Gente, já são quase 15 para as 10, são 15 para as 10. Daniele, quer falar alguma coisa? Você que não falou no final, está contemplada. Espero que não tenha sido muito. Espero que tenha alguma coisa aí útil sem ler Muito assustador. Bom, espero comentários aí na próxima, né? Nosso último encontro. Então, quem quiser ler Lacan de novo, que leia. Quem quiser ler Kittler de novo também. Quem quiser jogar para o ímpar com a máquina, depois conte para a gente como foi. Eu ganhei. Depois de perder várias vezes. Ganhou. Então, daqui a 2 semanas... Eu desenvolvi um método, depois eu ensino. Jogar ao acaso deve ser, né? Eu pensei o seguinte, se ela está esperando um padrão, então eu vou induzir um padrão e vou desfazer ele depois. Então eu começava um padrão e depois... Tem a aula no seminário, quando o Lacan manda eles jogar para o ímpar lá, né? Eles falam, e aí tem, não lembro quem é, se é Manoni, que pega um texto de Mallarmé e faz para tentar justamente isso aí que você fez, tentar achar um outro padrão. Bom, gente, obrigado, então, pela participação, pela presença. Boa noite. Obrigada, Pedro. Muchas Boa gracias. noite. Muy buena todo. Re interesante. Tchau. Gracias. Tchau, tchau. Até daqui 15 dias.